Trauma e traumatização. Duas palavras bem parecidas, no entanto, existem aí diferenças nos significados. A entender e superar eventos traumáticos e as marcas que eles deixam no seu emocional. Para falar mais sobre esse assunto, hoje estou recebendo aqui o pai da Estelinha e criador da reprogramação biológica, o Maurício Valente. Boa tarde, Maurício, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, Maurício, então, como eu disse, existe então uma diferença entre os dois. Então, para a gente começar a entender o que é o trauma primeiro. O trauma, Patrícia, é o evento em si. A gente tem o costume de falar assim, nossa, essa pessoa tem um trauma. Eu digo assim, tudo que eu vou falar aqui, essas referências, é baseado no estudo de dois autores que eu sou fã. O Peter Levine, tá, que inclusive tem livros aí dos mais diversos, e o Dr. Stephen Porges. São dois estudiosos que eu gosto muito dessa linha. Então, tudo que eu vou me pautar aqui é baseado nesses autores. Trauma, eu posso falar que todo mundo realmente tem, porque trauma é o evento. É um evento que não foi agradável, um evento ruim que você passou na sua vida. Isso tudo é chamado trauma, tá? Desde uma intriga familiar, uma traição, um problema financeiro, a morte de alguém, tudo isso é trauma. Então, esse é o processo. Uma coisa inevitável nesse mundo que a gente vive, não tem como você não passar por traumas. E daí a traumatização, o que é a traumatização e a diferença entre os dois? A traumatização é quando o seu sistema, olha que interessante esse estudo, é quando o teu sistema autônomo não encontrou recursos para lidar com o trauma. Tá, aconteceu o evento trauma, o meu organismo, ele não conseguiu se adaptar àquilo. Aí vem a traumatização. Aí a traumatização. E a traumatização tem sinais. Que sinais são esses? Os dois principais sinais, comida e sono. Oxi! Olha que louco. Comida. Então, se você tem compulsão alimentar, se você não tem fome, se você é dependente de doce, qualquer distúrbio a nível alimentar indica possivelmente que você está num processo de traumatização. E quando o teu sono é uma caca, ou seja, você demora para pegar no sono, você acorda de madrugada, você tem insônia, você não pega no sono profundo, você acorda cansado. Esses são dois pontos. Aí tem os outros também, né? Por exemplo, sinais de traumatização. Alterações de comportamento, transtornos de hiperatividade, bipolaridade, depressão, ansiedade, todos sinais de que há um processo de traumatização em você. Em algum momento, o seu corpo não encontrou recursos para lidar com aquele evento, aquele trauma, que é o evento que você vivenciou. E doenças. Sintomas físicos também são sinais, a maioria, tá? Normalmente assim, eu tô bem, mas acordei com uma dor no ombro. Eu não posso dizer que você está traumatizado, mas aqueles pacientes que são poliqueixosos, nossa, eu tenho dor em tudo quanto é parte do corpo, doenças consideradas autoimunes, doenças reumáticas, isso tudo está ligado à traumatização, processo de traumatização. Então, o trauma a gente não consegue escapar, né? Uma hora ou outra pode acontecer um trauma. Mas daí quando acontece esse trauma, para não virar uma traumatização, o que eu posso fazer para me ajudar? Para ajudar o meu corpo, o meu organismo a, sei lá, a não virar essa traumatização? Excelente pergunta, e eu te confesso que eu estava esperando você me perguntar isso. Oxi! Olha que legal, uma pergunta muito inteligente. Como evitar quando eu passo por um trauma? O que fazer para colocar isso? Aí a gente tem que ter recursos. Quais são os recursos? O primeiro recurso, quando você sofre um trauma, para resumir, você estimula um nervo do seu corpo que é responsável por ameaça. O que eu deveria fazer e utilizar de recurso quase que imediatamente? Estimular o outro nervo que regula o outro, que é um nervo que equilibra o corpo. A gente chama, é uma divisão do nervo vago, é o vago dorsal, que é o vago que está captando todas as ameaças do seu corpo, e o vago ventral, que é uma divisão anatômica, que te dá o equilíbrio. O vago ventral é o amor, é o contato, é o toque, é o prazer, a dopamina utilizada como benefício, não a dopamina que eu vou para uma droga para ajudar a liberar a dopamina. Essa dopamina não é funcional, né? Porque é através de um vício. Então, se a gente pudesse, Patrícia, quando vive uma situação ruim, imediatamente, questão de minutos, poder me amparar num lugar onde eu me sinta seguro, onde eu estou seguro, com engajamento social, com afetividade, tudo seria amenizado. Tudo seria completamente amenizado.
Mas e se eu não tinha assistido essa entrevista ainda, né? A pessoa não tinha esse conhecimento do que fazer. Sim. Ela sofreu aquele trauma, o corpo dela e foi para traumatização. E agora? O que eu faço? Agora você tem 2 recursos. Você pode procurar um processo terapêutico profissional para te ajudar nisso, ou você pode buscar esse reencontro nesse lugar que eu estou falando. Porque o que acontece, o que é triste, Patrícia, é que às vezes a pessoa, ela sofreu uma traumatização no trabalho, mas olha que situação. Em casa, ela não tem segurança. Em casa, ela não tem afetividade. Você pergunta para ela sobre uma boa vida social, ela não tem. Você entende? Então, essa pessoa está à mercê do processo de traumatização. Por quê? Ela sofreu um evento, mas ela não tem a corregulação. Por exemplo, as zebras, quando elas escapam de um ataque de uma leoa, elas vão para o grupo. E elas se corregulam com aquele grupo social. Nós somos mamíferos. E sobre o mamífero, tem um ensinamento que é bacana. O mamífero, a primeira característica, tem um que quer mamar. E se tem um que quer mamar, tem outro que tem que dar mamar. Então já são 2. O mamífero não nasceu para viver sozinho. Então, esse é o grande problema. E se eu não encontro um apoio, um lugar seguro no meu marido, na minha família, na minha casa, eu tenho que pagar. Entendi. Eu tenho que pagar um profissional para trazer esse lugar seguro para me ajudar a corregular. Senão eu vou ficar à mercê desse processo de traumatização. E claro que dentro desse processo terapêutico vai ser muito orientado para essa pessoa arrumar a casa, né? Arrumar as relações com o marido dentro de casa, porque o nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. Quando a gente escutava isso, antes de eu estudar essas teorias, né? Esses estudos do Dr. Stephen Porges, era legal escutar isso, mas depois que eu estudei, aí eu tive a verdadeira sensação e a percepção de como a nossa casa tem que ser um lugar seguro. Ali é o lugar onde eu sinto segurança, onde eu tenho afetividade. Gente, vocês que estão assistindo, a boca, ela tem uma quantidade absurda de receptores do vago ventral. Ou seja, se você beija muito, você já está corregulando e ajudando nos processos de trauma, que, como disse a Patrícia, são inevitáveis. Mas quantos casais você pergunta assim, como é que vocês estão se beijando? E a resposta não é boa. Estão vivendo como irmãos, não beija mais, não encosta pele com pele. Fazer amor, então, é artigo de luxo, né? Então, isso é muito complicado nos nossos processos, sendo que a gente precisa desta corregulação para poder viver bem nesse meio hostil que é o planeta, né? Nós estamos vivendo num meio hostil. Ora a gente vai estar feliz, ora a gente vai receber pancada e a gente precisa, Patrícia, aprender a se corregular. E sem contar que as pessoas que têm essa boa corregulação, um fator que é importante falar, a gente cresce muito depois de um processo de trauma. Então ele não nos afunda, pelo contrário, ele nos faz crescer, ou dar a volta por cima. Eu aprendo e é aí que a gente incrementa as experiências da vida. Agora, quando eu não tenho essa rede de apoio para me corregular, aí eu fico na depressão do trauma. Entendi. Eu fico preso naquele processo de traumatização do passado e aí eu vou adoecer, eu vou ter problema de comportamento, aí eu vou ter problema de doença. É complicado, mas a boa notícia é que tem como você superar e tem como você tratar. Maurício, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Sempre um prazer. Passa sua rede social para o pessoal de casa. @Maurício Valente Oficial, tanto o Instagram quanto o YouTube. Tem bastante conteúdo muito legal do Maurício, viu, gente? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Paty.